Olha, o domingo esteve longe de ser tranquilo, tudo por causa das 5 decisões do TRF4 em Porto Alegre sobre a situação do ex-presidente Lula. Ele continua preso na Polícia Federal de Curitiba, mas neste domingo o ex-presidente ficou perto de ser liberado. Vamos tentar aqui explicar com um passo a passo tudo o que aconteceu neste domingo. Tudo começou quando o desembargador plantonista Rogério Favretto, que já foi inclusive filiado ao PT, concedeu habeas corpus para soltar Lula. O juiz Sérgio Moro disse que não soltaria porque não era da competência do desembargador plantonista conceder o habeas corpus. Logo em seguida, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato no TRF4, suspendeu o mandado de soltura. Mas não parou por aí. Rogério Favretto mandou soltar novamente e deu prazo de 1 hora para a Polícia Federal liberar o líder do PT. Foi quando o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente do TRF4, determinou que Lula ficasse preso e que a decisão final seria mesmo de Gebran Neto, que cuida desse processo no TRF4. Agora, nós vamos entender o que está por trás destas decisões todas e como isso pode influenciar nas eleições. Por isso, já está aqui com a gente Cláudio Prisco. Muito bem, satisfação, Fernando. Eu acho que a gente já podia, antes de apresentar o nosso ilustre entrevistado, já ir para o telão, porque o telão sintetiza exatamente o que você falou agora, Fernando. Da esquerda para a direita, Rogério Favretto, depois Sérgio Moro, depois Gebran Neto, depois Carmen Lúcia, que eu vou introduzir aqui, foi a única coisa a qual você não se referiu, e finalmente Thompson Flores. E o nosso entrevistado é um dos maiores, ou o melhor, constitucionalista de Santa Catarina, Rui Samuel Espíndola. Satisfação tê-lo aqui, Rui. Satisfação, minha Prisco. Vamos agora falar sobre o aspecto jurídico. O doutor Rui vai falar sobre o aspecto jurídico. Algumas coisas de ordem política falo eu. E lhe pergunto, dentro da primeira decisão, primeiro, ele poderia, como plantonista, Favretto, poderia ter dado aquele habeas corpus? Veja assim, ainda que ele não pudesse, boa tarde, ainda que ele não pudesse fazê-lo, que ele estivesse excedendo a sua competência, que muitos estão a dizer que sim, outros que não, mas o fato é que ele poderia exercer aquele ato e o seu erro deveria ser corrigido no devido momento, fora do plantão. Então, assim, ele justificou na decisão de 18 laudas dele que ele poderia fazê-lo porque se tratava de réu preso, porque havia um fato novo e não haveria uma correspondência com o que decidido antes. Esse é um ponto que pode caber interpretação se ele está certo ou errado. Mas a alegação dele foi de que Lula da Silva estava se apresentando como pré-candidato, mas ele é pré-candidato há 10 anos. Sim, sim, né? sim. Então não tinha um fato novo real. Né? Esse é um aspecto. Outro aspecto, tinha decisão do colegiado do TRF e decisão do colegiado do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre habeas corpus. Veja assim, a mim não me cabe dizer aqui quem tem mais ou menos direito. Não, agora sobre o aspecto jurídico. Mas o aspecto jurídico, a questão é o seguinte, o que eles alegaram? Estavam alegando que a juíza da execução penal, que não é o Moro, é a 12ª vara, até esse tema da juíza, que ela não estava permitindo que ele fizesse os atos de pré-campanha, participar dos pré-debates. Então, a discussão que ele deu, na verdade, no habeas corpus, se isso é certo ou errado, mas era de tutelar a liberdade de informação, de direito de informação, segundo o que está ali emoldurado na decisão do Favretto. Mas ele é ficha suja, ele tem condenação em segunda instância. Não há problema. A justiça eleitoral, a jurisprudência e a legislação admitem que condenados na figura do Lula possam pedir o registro. Se vão ter deferido é outra coisa. Certo. Se ele não mudar a situação dele com liminares, ele vai ser indeferido o registro e os votos que serem dados nele serão tidos por nulos. Na sua avaliação, tanto Moro quanto Gebran Neto exorbitaram? Assim, na minha avaliação, a gente tem que ver o procedimento, porque muito se politiza a questão. Poderia o plantonista ter conhecido o tema e decidido? Ele mesmo disse que poderia sê-lo e se ele estivesse equivocado, fora do plantão deveria ser corrigido. Um juiz de primeiro grau de férias não tem jurisdição. E mais, ele nem é o responsável Moro pela vara de execução, é outro. Ele simplesmente, de férias, voltar e dizer que não vai cumprir, tem decisão do STJ dizendo que juiz de férias que volta para decidir algo que não era atribuição dele e age de forma parcial.
tem decisões precedentes. Não estou dizendo que o Moro aqui foi parcial. Estou dizendo que também são vários juízes que podemos questionar a competência. E Gebran. Mas a competência do Favretto está no plantão. E o Gebran só poderia atuar fora do plantão. Certo. Agora, o curioso é que, nesse meio tempo, depois que ele foi com a terceira determinação pela soltura de Lula, a presidente do Supremo Tribunal Federal larga uma nota onde fala em hierarquia, passando claramente a sensação de que ele não poderia se manifestar nessa direção, já que o TRF, aquilo que havia colocado ao amigo, o TRF e o Supremo já teriam deliberado contra o habeas corpus. A Carmen Lúcia está certa em parte, na medida em que tem alguns temas que foram colocados no habeas corpus que já foram decididos, mas outros não. Outros que discutem as atitudes da juíza da vara de execução penal, que estão inibindo que ele grave programas, que ele mesmo dentro de uma própria prisão, ele tenha acesso, ele possa produzir vídeos que comuniquem com os seus pré-eleitores, com os seus correligionários. Então, o foco, isso não foi muito enfocado nas notícias que estão circulando aí. Se isso é correto ou não, é outro tema. É uma questão nova para o judiciário decidir. Porque tem também o componente político, né? Perfeito. Se trata de um ex-presidente da República, pré-candidato à presidência e que, de alguma maneira, o PT está usando uma estratégia para tumultuar o processo eleitoral, né? Na verdade, assim, veja, como nós estamos, o presidente Lula, a alta densidade política tem em torno dele, a discussão sobre qual o direito e qual o procedimento fica em terceiro plano e não pode ser assim. Porque o que está se debatendo é a situação. O Conselho Nacional de Justiça preocupa-se com o voto do réu preso provisoriamente. Precisa votar. O presidente Lula não está com os direitos políticos suspensos, ele está inelegível, é diferente de estar com os direitos políticos suspensos. Certo. Então a discussão ela é jurídica, só que com essa alta densidade política, o país dividido, a questão jurídica fica em só menos, o que é muito ruim para o judiciário, que é muito ruim para a advocacia, é muito ruim para todas as pessoas. Divide o judiciário à luz da opinião pública e compromete a credibilidade do poder, né? Triste. E assim, os nossos juízes no Brasil, os nossos magistrados são muito operantes, sérios, os nossos juízes são equilibrados, então não pode que esse evento triste do final de semana possa generalizar o julgamento de toda a classe dos juízes, de todo o Poder Judiciário. Isso é muito injusto. Inclusive, saiu uma nota oficial dos juízes federais criticando duramente o desembargador Favretto. Criticando duramente e até criticando, ao meu ver também aí injustamente, a questão do quinto constitucional. O quinto constitucional existe há mais de 80 anos no Brasil. O quinto constitucional oxigena os tribunais. Então, até essa nota, nessa parte, faz uma crítica injusta, porque veio do quinto constitucional. Isso é uma questão, a gente tem que defender. O quinto constitucional tem honrado a magistratura, nós temos grandes exemplos disso. Agora, para encerrar, Rui, teríamos que colocar a necessidade de se rediscutir o acesso aos tribunais superiores. Porque, ao contrário dos tribunais de justiça dos estados e até o TRF, lá no STJ e no STF, o presidente simplesmente indica, não passa pela OAB, não passa por uma criteriosa avaliação de lista tríplice aqui. O presidente nomeia, daí tem o Toffoli lá, que vai assumir em setembro a presidência do Supremo Tribunal Federal, tem o Favretto, que tinha 20 anos de história com o PT Trabalhadores. Complicado, né? Veja, Prisco, o que a gente precisa, esse modelo que o Brasil tem é repetido em vários lugares do mundo, eu não vejo um grande problema nisso. O problema é nós seguirmos a lei, seguirmos a Constituição. O grande problema hoje é que a Constituição diz uma coisa, a lei diz uma coisa e alguns setores do judiciário interpretando dão outro rumo. E isso descredibiliza, cria conflitos desnecessários entre nós. Não é o fato de alguém ter exercido uma atividade partidária que desqualifica, ao contrário, às vezes qualifica pela sua experiência. Até o risco institucional, né? Gera instabilidade, né, no país, né, no momento delicado. Rui Spínola, muito grato pela presença. Satisfação tê-lo aqui, hein? Satisfação é toda minha. Meus cumprimentos. Sempre comigo.